Quais são os sinais de um processo de despertar? O que é que muda na nossa vida? Despertar, ao contrário do que muita gente imagina, não é um processo tranquilo. Porque despertar significa questionar todas as crenças que foram a própria base da sua vida até agora. É um desfazer, um abrir mão. E dependendo do apego que a gente tem a essas crenças, esse processo pode se tornar muito doloroso. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês quais são os sinais, as principais mudanças que acontecem na nossa vida quando a gente começa a despertar. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. O despertar espiritual, ele não é igual para todo mundo, né? É um processo muito particular. E ele não acontece em um evento isolado. A gente vai despertando aos poucos, pelo menos na maioria dos casos. E eu venho estudando o despertar de vários mestres espirituais e eu descobri que existem algumas coisas em comum, apesar de cada um de nós termos as nossas particularidades. A primeira delas, a primeira coisa que eu notei, inclusive na minha história, é que a gente começa a perceber padrões na nossa vida. A gente começa a perceber que aquilo que a gente chama de problema se repete em situações diferentes. Então, por exemplo, há 6 anos atrás, quando eu ainda morava no Brasil, eu tinha uma empresa de consultoria ambiental e a gente sempre teve sócios, né? E esses sócios, eles se renovavam. Às vezes eles saíam e entravam outro. Mas eu comecei a perceber que os problemas que a gente encontrava com esses sócios, por mais que eles trocassem, eles se repetiam. As pessoas traziam sempre as mesmas questões que nos incomodavam. E aí chega um momento que você começa a se questionar por que é que isso está acontecendo, né? Será que existe alguma coisa de errado comigo? Será que sou eu que estou atraindo essas situações para a minha vida? Quando a gente começa a se questionar, isso é o início do nosso processo. Quando a gente começa a pensar que pode ser que haja alguma coisa além daquilo que a gente consegue perceber só com os nossos 5 sentidos. E aí esses questionamentos fazem com que a gente vá atrás de buscar respostas. E não importa qual seja o seu caminho, aonde você começou a ir buscar as suas respostas, eu tenho certeza que você consegue se relacionar com isso que eu vou te falar. Quanto mais a gente procura, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se informa, a sensação que dá no início é que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Parece que é um buraco sem fundo de conhecimento e a gente também começa a se dar conta de como é que eu consegui viver todos esses anos, todo esse tempo, sem ter a menor ideia das leis que governam o universo, das leis que se aplicam à nossa vida. Outro sinal do nosso despertar espiritual é o fato da gente se sentir muito confortável em momentos de solitude, sozinho, no silêncio, curtindo a nossa própria companhia. Ou como a gente se sente mais à vontade em contato com a natureza. Quando a gente sai para caminhar, a gente começa a perceber esses ambientes de uma outra forma. Porque conforme a gente vai se voltando para dentro, a gente começa a se conectar com esses lugares de uma forma mais profunda, a partir de um outro lugar, sem ser naquele zoom, zoom, zoom da nossa mente. Pode ser que você também sinta uma necessidade de soltar as suas máscaras, de ser mais autêntico, de ficar mais alinhado com aquilo que você realmente quer, com aquilo que você realmente gosta. E aí, nesse processo, vem também o desenvolver da nossa habilidade de falar não, da nossa habilidade de colocar limites, né, a tudo aquilo que invade esse nosso espaço. A gente passa a ter mais carinho, a olhar para dentro e admirar coisas em nós que antes a gente não conseguia nem se permitir, não conseguia nem valorizar. Nesse mesmo sentido, pode ser que brote em você uma vontade de mudar de área de trabalho, de abandonar aquilo que a sua família ou que a sociedade disse que era bom para você, né? A gente vai atrás de querer descobrir quais são as nossas habilidades, quais são as nossas paixões, porque a gente quer compartilhar, a gente quer servir, a gente quer estender e contribuir com o ambiente
ao nosso redor, contribuir com o meio onde a gente está inserido. E aí, nesse caminho, pode ser que você se dê conta que o valor da vida, né, não está em atingir metas, atingir objetivos, mas que você já tem um valor intrínseco simplesmente por existir, simplesmente por ser quem você é. E aí, nesse ponto, a gente deixa de buscar por aquela aprovação externa, né? Aquela necessidade sempre de ser validado por aquilo que a gente faz, porque a gente consegue olhar para si mesmo e reconhecer o nosso valor, e reconhecer que a gente faz parte de um sistema, né? Que cada um colabora de uma forma diferente. Outro ponto é sentir a necessidade de estar com pessoas que compartilhem dos mesmos valores com você. Então pode ser que alguns amigos, eles desapareçam da sua vida, você já não sinta mais afinidade com eles, né? Porque você vai querer estar com pessoas com quem você pode rir, com quem você pode se divertir e com quem você se sente seguro também para chorar, para se abrir, né? Porque essas outras pessoas também vão estar nesse caminho e não vão te julgar por causa disso, elas vão te entender, porque a gente sabe que esse caminho de despertar, ele é um eterno cair e levantar e tentar outra vez. Ele não é linear, né? Ele tá mais para um rally do que qualquer outra coisa. E nesse cair e levantar, a gente vai se dar conta de que a nossa evolução, ela acontece em ciclos, né? Então, de novo, não é um caminho linear. Eu tenho um vídeo no canal sobre isso. E conforme a gente vai evoluindo, parece que a gente está passando pelas mesmas situações, mas a gente percebe que a gente está olhando para elas a partir de um outro ponto de vista, a partir de um ponto de vista com mais maturidade, porque a gente já esteve ali, né? Então, as dores que a gente encontra, elas não são mais as mesmas. E a gente continua nesse processo até que a gente consiga manter a nossa paz por um período mais longo, né? A paz, ela vai se tornando cada vez mais duradoura conforme a gente caminha. E aí, por último, quando a gente começa a olhar para dentro, né? Pode ser que desperte na gente um interesse maior pela nossa história. A gente queira conhecer mais sobre a nossa infância, até para poder entender por que é que a gente enxerga a nossa vida hoje da forma como a gente enxerga. Mas não é um olhar para nossa infância, né, com rancor ou com raiva pelo que nos aconteceu. É exatamente o contrário. A gente vai olhar com compaixão, com carinho, a partir de um outro lugar, reconhecendo que os nossos ancestrais, os nossos pais deram pra gente o tudo ou mais do que eles puderam, né? Deram pra gente o que eles tinham para oferecer. E aí esse olhar de compaixão, esse olhar de perdão, muitas vezes faz com que a gente consiga reconhecer que a gente foi sim muito amado. E esse reconhecimento é um presente, porque você conhece esse lugar de amor. Ele sempre esteve aí para você, à sua disposição. Gostou? Então compartilha aqui comigo nos comentários quais desses você reconhece na sua vida, quais desses sinais você reconhece na sua vida, e se tem algum outro que eu não mencionei aqui no vídeo, mas que você percebe que você vive nesse seu processo, compartilhe também comigo que eu vou adorar saber. O que eu mais levo, né, de mais valioso para mim nesse processo todo é que a gente tem que sempre levar isso de uma forma muito leve, não levar isso tão a sério, porque é um processo contínuo, né? E se a gente começa a colocar muita carga, se cobrar muito, isso fica muito pesado. E aí, de novo, é o nosso ego tentando dar uma volta na gente, né? Para colocar aí as pedras no nosso caminho. Então, não leve isso tão a sério. Tente levar da forma mais leve possível e entender que quando a gente está passando por um ciclo de baixa, né? Quando a gente está lidando com os nossos fantasmas internos, que isso também vai passar. E ali, mais na frente, você vai ter expandido a sua luz, você vai ter aumentado esse espaço dentro de você, da sua conexão, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!